Fala galerinha do Jorge Madureira, tudo bem com vocês? Primeiramente um grande abraço para vocês, tá? Quero dizer que estou com saudade aí das nossas aulas presenciais e fica aqui meu grande abraço, tá bom? Essa é a nossa primeira videoaula. Eu tenho acompanhado as aulas de vocês do aplicativo e por isso eu acabei percebendo, né, essa necessidade de eu mesmo fazer essas videoaulas, tudo bem? Espero que vocês gostem aí, tá? É a nossa primeira videoaula. Eu também estou me adaptando a todo esse processo. E, e essa primeira videoaula é dedicada aos alunos do nono ano e do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? Então aproveitem aí nessa jornada aí pela geografia, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, por se tratar de uma videoaula, eu vou pedir para vocês que algumas dicas aí para vocês se adaptarem a esse tipo de aula, tá bom? Primeiramente, tem aí um caderno do lado. Você vai fazer anotações durante o vídeo, tá bom? Para essas anotações, você vai dar pausa no vídeo. Eu não vou esperar vocês fazer a anotação, né? Não vou ficar parado aqui. Diferente da videoaula ao vivo, né? Aqui eu dou a dica, você faz a pausa no vídeo e faz a anotação. Tudo bem? Escolhe aí um lugar bem confortável e privativo aí para vocês conseguirem se concentrarem, tá? Eu decidi fazer uma revisão. Nossos conteúdos é uma revisão do primeiro bimestre até onde a gente parou nas aulas presenciais, porque assim, pessoal, a gente consegue dar uma sequência. Então, aquele aluno que perdeu a aula presencial ou faltou no dia, vai ter a chance também de assistir e acompanhar todo mundo, tá certo? Bom, eu sei que minha voz às vezes dá sono, né? Em aula alguns dormem. Então eu decidi aí, se eu perceber que a aula está um pouco cansativa, eu vou dar uma de doida aqui e vou colocar um heavy metal aí para vocês acordarem, tá bom? Então atenção, não durma, senão você vai ser obrigado a ouvir heavy metal. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Nosso roteirinho da aula. Ó, nenhuma novidade para vocês. Vocês já viram esse roteiro? Alguns até anotaram. Então, o que temos aqui? O conteúdo aí do nono ano e do primeiro, né, no início do bimestre aí. Cartografia, pessoal, a evolução da cartografia e as novas tecnologias. Bom, eu acredito que todos devem saber no que se refere cartografia, né? A ciência dos mapas, hein? Olha lá, nós já falamos bastante sobre isso. A evolução da fotografia e o surgimento do sensoriamento remoto. Talvez essa palavrinha aí, sensoriamento remoto, é novidade para vocês, tá? Mas a fotografia está totalmente ligada a essa nova tecnologia aí. Se der tempo, ainda nesse vídeo, eu vou fazer uma pequena demonstração do uso do aplicativo Google Earth, né? Que eu uso bastante em aula. E aí eu gostaria que vocês aprendessem a usar também para futuras atividades aí que eu vou pedir, certo? Pessoal, fique atento aí. Durante o vídeo tem atividade. Eu não vou dizer em que momento vai ter atividade. Eu quero saber se você está assistindo o vídeo ou não. E no final também tem mais atividade, tá? Essas atividades será a nossa avaliação do bimestre. Então eu gostaria mesmo que vocês assistissem por completo, né, o nosso primeiro vídeo aí, tá bom? Então vamos começar então. Galerinha, ó, isso aqui é cumprindo um protocolo aí, né? Eu tenho que colocar as habilidades que a gente está trabalhando com essa aula. Tá aí as habilidades do nono ano e do primeiro ano aí do ensino médio. Então, quem quiser ler, dá uma pausa e só para entender quais os objetivos nossos das aulas aí. Vamos lá, pessoal. O aperfeiçoamento da cartografia, a ciência dos mapas, pessoal. Por que esse conteúdo é importante? Não só para a geografia, mas para você, aluno, que está se inserindo no mundo do conhecimento aí, ó, que vai ser futuros estudiosos. Galera, a ciência do mapa, ela é tão importante e talvez acompanha tão conjuntamente com a escrita, né? Quando o ser humano inventa a escrita,
ele tem a necessidade de guardar as informações, né, da sua fala, da sua linguagem. E o mapa também, desde as pinturas rupestres lá, os homens das cavernas já tinham a necessidade de registrar algumas imagens, né, do que tem à sua volta. Então o mapa, ela é uma linguagem que acompanha a linguagem escrita da história da humanidade, tá? E ela se aperfeiçoou, pessoal. Essa linguagem, ela acompanha a evolução tecnológica, tá? Desde o que seria a evolução tecnológica? Tudo aquilo que possibilita o ser humano de fazer algo a mais. Então, por exemplo, a roda é uma tecnologia, o fogo é uma tecnologia, tudo isso é tecnologia, não é só o computador que é tecnologia, tá certo? Então, essa sequência de evolução que eu vou tentar abordar com vocês aqui. Mas eu não vou voltar lá desde o início da humanidade, senão a aula vai ficar muito longa. Eu vou fazer um recorte aqui temporal, né? O que seria esse recorte aí? O que vai marcar o aperfeiçoamento da cartografia? Seria um período chamado de grandes navegações, tá? A gente já falou sobre isso em aula, mas eu vou retomar aqui, ó. O período das grandes navegações, pessoal, é marcado principalmente pelos europeus. Olha aí, a Europa, né, nesse período aqui, ó, estava saindo daquele sistema feudalista, né, feudos, né? Tinha, né, só fazer uma revisão lá o que seria feudalismo. E estava se iniciando no mundo um novo sistema econômico chamado capitalismo. E o capitalismo, por sua natureza, ele tem a necessidade de expandir os mercados. Então, as grandes navegações que tem Portugal, Espanha e Inglaterra, como as pioneiras aí, vai marcar esse período da história da humanidade por causa do uso da cartografia, pessoal. E por que a cartografia vai se avançar tanto assim? Primeira coisa que vocês precisam lembrar, ó, que existiam vários lugares ainda inabitados no planeta e cheio de recursos a serem explorados. Então, pessoal, por se tratar de um sistema que precisa se expandir, essas nações que eu acabei de citar para vocês vai tentar conquistar novos territórios aí. E por que a cartografia foi importante? Porque a principal forma de transporte desse período é a navegação. Ou seja, não existiam aviões, carros, nada. É tudo o grande veículo que leva as pessoas a grandes distâncias são as embarcações. Entendeu onde eu quero chegar aí? Então, como que no meio do oceano, numa imensidão que são os oceanos, os navegantes iam se localizar? Não é? Então, a necessidade de localização também vem disso. No meio do oceano não se tem referência, olha, não tem o vira à esquerda, vira à direita, não tem. E aí que entra a cartografia na jogada, né? Saber localizar o norte, o sul, usar as estrelas como guia, usar o sol, usar a lua. Esses recursos aí que os europeus vão aperfeiçoar, que vai permitir que os europeus cheguem na América, tá bom? Eu sugeri um filme para vocês na atividade passada, que é aquele lá, o 1492, A Conquista do Paraíso. Espero que vocês tenham assistido. Ele dá essa noção da importância da cartografia na época, tá certo? Então, olha aí, para quem não anotou em aula, dá aquela pausa no vídeo e anota aí, por favor, tá? Coloca a data de hoje, faça essa anotação, dá aquela pausa, vai lá, pega uma aguinha e continua assistindo a nossa aula. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Essa necessidade de expansão, olha aí, as embarcações do século XV, né, chamada de naus, né, pelos portugueses, ela também tá vinculado com essa expansão do capitalismo, mas também está vinculado com a igreja, né, a igreja católica na época. A igreja ela não era só uma entidade religiosa, ela era uma entidade política também, porque nessa época, quem detinha a maior quantidade de terras era a igreja católica. E aí a humanidade está passando por uma nova transformação aí, que existe a chamada Reforma Protestante, aí, principalmente na Inglaterra, né? Vocês já estudaram isso, né? O Martinho Lutero e tudo mais, que vai contestar essa questão
da Igreja Católica, sobre principalmente sobre as indulgências que tinha na época, né? O que eram indulgências? A igreja cobrava uma certa quantidade material aí, ou dinheiro, ou terras dos seus fiéis, como forma de pagamento dos seus pecados, né? Para que numa vida aí depois da sua morte, ele não vá para o inferno e por aí vai. Esses detalhes religiosos eu não vou entrar, mas assim, o protestantismo vai ser importante porque ele vai contestar essa forma da Igreja Católica lidar com a fé e correria um risco, então, a Igreja perder seus fiéis, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai procurar novos fiéis em novos territórios, ela sente essa necessidade. Então, é ela também que vai patrocinar essas navegações. A Espanha, por exemplo, contratou, no caso, Cristóvão Colombo, que era um italiano, né, para fazer essas grandes navegações aí, tá bom? Então, esse é um dado importante, né? Porque isso também, pessoal, vai trazer aquela temática nossa de como que os europeus dominaram a América e como que tudo que nós conhecemos do mundo, né, hoje ainda está muito ligado com o que os europeus colocaram para nós, tá bom? Então, essa visão do mundo, que nós temos que ter essa consciência, que ela nos foi imposta, né, sobre os europeus, inclusive a cartografia. Nós já discutimos isso em aula, que essa questão do norte está em cima, é uma coisa que não existe, foi uma coisa criada aí dentro da cartografia pelos europeus, tá bom? Olha aí, um mapinha bem antigo, né, eu mostrei também isso em aula para vocês, do que era conhecido pelos europeus na época. Então, você tem aqui a Europa, aqui, né, mais ou menos, aqui nesse território, a África, aqui, mais ou menos, tá, pessoal? E o que era conhecido aí da América, né, do território brasileiro aqui, ó. Olha o que era conhecido. E o restante tudo isso aqui seria a tal da Ásia. Então, veja que o mapa, ele mostra o que se sabia do mundo. Então, ele é uma prova do que se sabia, se conhecia do mundo nesse período aqui do século XV, tá bom? Esse aí já é um mapa um pouquinho mais à frente, né, século XVI, do que era conhecido aí da América do Sul. Repara, pessoal, que esse mapinha ele não tem aí uma precisão, né, igual tem os mapas de hoje, né? E ele, na verdade, pessoal, esses mapas, ele era como se fosse uma espécie de obra de arte. Quem fazia esse tipo de mapa não era apenas um cartógrafo, eram artistas, né? O cara tinha que saber desenhar, né? Saber elaborar. E ele não tinha só a preocupação de colocar a localização precisa. Aqui, ó, tem as caravelas aqui, tinha as lendas que rodavam na época sobre esses mares, né? Algumas mitologias aqui, que é representada em figuras, que eu não vou saber explicar para vocês agora. Então, o mapa ele era uma linguagem artística, quem dominava os mapas era uma minoria, era só a elite, né? Ligado à realeza, os cartógrafos contratados aí pelo rei. Então era algo bem restrito, tá, pessoal? Assim como a própria escrita, né? Na época, quem sabia ler, né, nesse período? Eram os padres, né? A nobreza que tinha acesso à leitura. Porque a leitura se você tem acesso à leitura, você tem acesso ao conhecimento. E conhecimento é poder. E os mapas não eram diferentes, tá, pessoal? Então fica aí essa dica para vocês refletirem e analisarem criticamente. Será que hoje todos têm acesso ao conhecimento? Tem essa visão crítica de que o conhecimento é importante? Será que mudou tanta coisa assim? Então pensa aí. E aí, pessoal, para a gente fazer uma discussão mais crítica sobre a linguagem dos mapas, eu trouxe aqui um videozinho para vocês desse professor Dennis Lee, que ele é bem didático, tá bom? Tem alguma outra coisa que talvez vocês não vão entender, porque a gente não abordou isso em aula, mas o geral eu gostaria que vocês fizessem um esforço aí para entender, tá? Ele tem aí 4 minutinhos. Eu vou dar o play, vamos fazer umas atividades em seguida. Tenho 2 perguntinhas para vocês. Então, atenção aí, tá? Então, lá vai. Mapas.
Não é difícil encontrar um mapa no nosso dia a dia, seja usando um aparelho GPS ou mesmo consultando o endereço na internet. Noticiários usam mapas toda hora para mostrar a localização de acontecimentos, e nas escolas então nem precisa falar. Mas será que existe uma possibilidade de todos esses mapas, sem exceção, estarem errados? A gente convive com mapas desde a infância, mas existe um segredo que nem sempre contam para a gente. Não existe mapa perfeito. Não existe porque simplesmente é impossível representar com precisão um globo em um pedaço de papel. O globo tem 3 dimensões, altura, largura e comprimento, mas o papel só tem 2 dimensões, altura e largura. É como tentar bater palmas usando uma só mão. Mas então, de onde surgiram esses mapas que nem conseguem representar direito o planeta? Para entender, precisamos voltar um pouco no tempo. Um dos mapas mais conhecidos é a projeção de Mercator. Ele foi criado no século XVI pelo cartógrafo belga Gerhard Krimer e fez muito sucesso na época. Por quê? Porque naquele século a moda eram as grandes navegações, e o mapa de Mercator é ótimo para isso. Nele, a rota mais curta entre 2 pontos é uma linha reta de proporção constante, mas a projeção de Mercator tem uma pegadinha. Está vendo aquele pedaço de terra logo à direita da América do Norte? É a Groenlândia. Agora, veja o continente da África. Os dois parecem ser do mesmo tamanho, não é? O problema é que, no mundo real, a Groenlândia é 14 vezes menor do que a África. A Europa parece ser maior do que a América do Sul, mas o nosso continente é quase 2 vezes maior. Isso acontece porque, no mapa de Mercator, quanto mais afastado da linha do Equador, mais distorcido fica o país. Por conta disso, em 1973, um cineasta alemão com interesses políticos criou um mapa que dava a proporção real dos territórios. Seu nome era Arnold Peters, e ele acreditava que a distorção do mapa de Mercator ajudava a manter a desigualdade sociopolítica entre os países. Foi uma reviravolta. Primeiro porque muitas pessoas começaram a adotar o mapa de Peters, dizendo que esse era o único mapa politicamente correto. E segundo porque o mapa de Peters já tinha sido inventado mais de 100 anos antes por um sacerdote escocês chamado James Gall. É por isso que o nome comum do segundo mapa é Gall-Peters. Peters se recusou a admitir que o mapa já tinha sido inventado antes, o que irritou os cartógrafos. Então, em 1990, as associações de cartografia resolveram se unir e lançaram uma resolução pedindo que todo mundo parasse de usar os mapas retangulares, favorecendo as outras opções. Outras opções? Existem centenas de mapas mundi diferentes e nenhum é perfeito, mas alguns deles têm menos distorções. 2 exemplos são a projeção de Robinson e a de Winkel-Triple, mas nós temos outros mapas que seguem métodos e formatos menos convencionais, muito menos convencionais. E por falar em convenção, onde está escrito que a Europa precisa estar no centro do mapa, ou que o norte é para cima? No espaço sideral não existe orientação, ou seja, o nosso planeta não tem o lado de cima e nem o lado de baixo. É por isso que nos mapas chineses, por exemplo, é a China que está no centro do mapa. Já nos mapas medievais, o centro do mundo era Jerusalém. Aliás, nos mapas árabes da antiguidade, era o Oriente Médio que estava por cima e não a Europa. Foram os europeus, durante a Renascença, que estabeleceram que o norte ficava para cima e todo o resto do mundo obedeceu. Tem muitas coisas no nosso cotidiano que a gente acaba aceitando sem perguntar o porquê. Até uma coisa aparentemente inofensiva pode influenciar a maneira que a gente pensa. Então, da próxima vez que você encontrar um mapa, veja se ele não está alterando a sua noção do mundo. Então, pessoal, ele lança essa pergunta aí no início do vídeo. Por que, segundo o vídeo, todos os mapas podem estar errados? Olha aí, esse errados aí, eu quero que vocês olhem com cuidado, né, e com uma visão crítica, tá bom? Olha lá. Por que é errado falar em cima e embaixo quando usamos o mapa do mundo e queremos nos referir às direções norte e sul? Aquilo que eu estava falando lá no começo, tá? Então, eu quero que vocês reflitam e escrevam aí, ó, anota a atividade no caderno, coloca as respostas bonitinho, tá bom? Que depois eu vou querer conferir isso de vocês, tá? Vocês vão mandar uma foto para mim da atividade e eu vou corrigir, certo? Então, vamos continuar aqui. Pessoal, eu debati isso com vocês nas aulas, que tá aí, ó. Qual era a principal função da cartografia nesse período? Olha lá, qual período? Século XV e XVI. Então aí, pessoal, olha lá.
indicar a localização dos lugares. Bom, parece óbvio, né? Mas mapa serve para isso. Será? Olha, parece óbvio, né? Essa é a primeira coisa que as pessoas respondem. Para que serve o mapa? Ah, para localizar as coisas. Tá bom, tá certo. Tá? Só que os mapas vão evoluir tanto que a coisa vai mudar. Nos dias atuais, eu dei um salto no tempo aí, ó. Nos dias atuais, vai ter uma infinidade de possibilidades que pode ser utilizado os mapas aí. Tá? Ampliar o conhecimento do espaço geográfico, mostrando onde ocorrem os fenômenos da natureza e da sociedade. Certo? Então, vamos com calma, eu vou discutir cada uma dessas coisas. Pessoal, vocês não estão com sono não, né? Eu tô sentindo que tem alguém que tá querendo dormir ali, hein? Olha lá, hein? Lembra que eu falei pra vocês, hein? Ó. Acordado aí, não? Deu um de doido aqui, mas curto pra caramba o heavy metal. Quem não curte, comece a curtir, porque o negócio esquenta o sangue aí, beleza? Espero que vocês tenham acordado. Ó, o cabelo aqui até despenteou. E vamos lá para nossa aula. Sei que todo mundo dispersou aí, ó. Mas olha aí. Continuando aí, né, sobre a utilização dos mapas nos dias atuais, a coisa mudou bastante, né? Temos uma animação aqui, né? É um GIF, né, da região amazônica, que mostra as queimadas de 2007 até 2019, né? Então, mostrando que os mapas também podem ser usados no meio ambiente, no controle de queimadas, pelo menos para verificar qual é o caminho que está tendo essas queimadas. Aí pode-se criar políticas públicas de fazer esse controle aí, tá certo? Outra utilidade também, que já foi bastante utilizada a cartografia, né, nos dias atuais, foi esse desastre que teve no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, em 2011, né? Para quem não sabe, foi um dos maiores desastres de deslizamento de terra, né, que teve no Brasil, né, matando milhares de pessoas aí. Aí, pessoal, aí o que aconteceu? Através das novas tecnologias, eles conseguiram criar umas imagens em 3D, né? Por quê? Para visualizar o desastre, porque nem helicóptero estava conseguindo chegar no local, né? Não tinha lugar para pousar e tudo mais. Não tinha como fazer o socorro aí para as pessoas. Então a imagem 3D ajudou bastante aí. Então é um dos recursos aí da cartografia moderna, tá bom? Outro exemplo aí é na segurança pública. Olha que interessante, né? Isso aqui tem um mapinha da cidade de Belém, no Pará, né? Na parte central ali da cidade de Belém, onde você tem as cores que vai do cinza até o vermelho. Quanto mais indo para o vermelho, significa que o local teve mais crimes, né? Então, assim, a polícia tem condições, né, de fazer um planejamento onde atuar com mais intensidade, né? Em quais lugares se pode fazer uma atuação para evitar esses crimes aí. Então veja, pessoal, que a localização, claro, está presente ainda na cartografia, mas ela não é só para achar os lugares de uma forma simples. Ela mostra até fenômenos da sociedade, né? Fenômenos tanto da sociedade, que seria esse da criminalidade, quanto da natureza, que foi aquele lá do desastre no Rio de Janeiro. Estão entendendo onde eu quero chegar? E aí, super contextualizado, né, pessoal? Nós estamos vivenciando esse período difícil, né? E eu espero aí que vocês estejam se cuidando, tá? E estejam se reservando em casa. Então, esse mapa aqui super atualizado, né, ó, compara a evolução aí do Covid-19, né? Esse vírus aí que está mudando a nossa vida aí, né? Ó, a data aqui, 17/3
número de casos. O epicentro do vírus era a Grande São Paulo aqui, né, olha lá, com 164 casos. Ainda é, né, pessoal? E é apenas um óbito. Olha só, hein, pessoal? Um pouco mais de um mês aí, o quanto que mudou isso. Mudou tudo, né? E olha aqui a evolução, né? Ó, aí saiu da Grande São Paulo e está indo para o interior. Ó, a região de Sorocaba aqui, ó. 402 casos, né? Esse aqui seria de todo o estado de São Paulo, mais de 28 mil casos. E olha aí a quantidade de óbitos. Até essa data aqui, ó, 30/4. Já deve ter mudado isso, com certeza, né? Então, esse mapa mostra que a interiorização do vírus Covid-19, quer dizer, está saindo lá do centro, saiu do centro lá de São Paulo, está indo para o sentido interior, né? E aí, infelizmente, o pessoal do interior, Sorocaba é um exemplo disso, né? Que está negando a existência desse vírus, acha que não é lá grande coisa e não está se comportando da maneira correta. Então fica aí meu alerta, viu, pessoal? Não vamos subestimar esse vírus. Não vamos ser um negacionista, negar a existência dessa pandemia, não as fake news. Então fique atento. E tá aí mais um exemplo da cartografia que mostra pra gente, pelo menos os dados registrados, fora os dados que não foram registrados, hein, pessoal? Desse fenômeno aí, desse sofrimento que todos nós estamos passando. Então, se cuidem, tá bom? Pessoal, e toda essa evolução dentro da cartografia, ela vai ganhar um salto muito grande só lá no século XX, com a criação do sensoriamento remoto. Então, parece uma palavrinha difícil, mas eu vou explicar de uma maneira bem simples para vocês. Vamos entender o significado da palavra. Sensoriamento vem de sensor, né? Remoto, a palavrinha remoto significa o quê? Aquilo que está distante, algo distante. O que é controle remoto da TV? Ó? Controle à distância, né? Antes você tinha que apertar o botão da TV, né? Lá do tempo da sua avó, você tinha que apertar o TV lá. Então, sensoriamento remoto se refere a sensores à distância. Mas que sensores são esses? São sensores que captam imagens. É uma tecnologia de mapeamento atual, né, que usa satélite, aviões, balões e mais recentemente os drones para obter informações da superfície terrestre. Então, de uma maneira simples é isso. Então, anota aí também essa definição de sensoriamento remoto. Dá a pausa no vídeo e faz a anotação aí, tá? Que eu vou cobrar depois. Dentro do sensoriamento remoto, quando nós nos referimos principalmente a satélite, vai ter dois tipos de sensor. O sensor passivo e o sensor ativo. O que quer dizer isso? O sensor passivo, ele depende exclusivamente da luz terrestre. Né? Então, é uma fotografia. Para uma fotografia existir, você tem que ter luz, senão a fotografia não acontece. O ativo já é diferente, não depende só da luz. Aí é onde tem esses sensores que interferem na superfície e conseguem captar aí, fenômenos invisíveis ao olho nu e conseguem mostrar imagens. Essa seria a tecnologia dos infravermelhos aí, que vai auxiliar no sensoriamento remoto atual, tá? Entendeu até aqui? Então vamos exemplificando a aula para vocês captarem melhor. Não tem como falar de sensoriamento remoto sem falar da fotografia, tá? A captação de imagens dentro de sensoriamento remoto só foi possível com a existência da fotografia. Então não adiantaria nada mandar um satélite para o espaço se não tivesse como registrar as imagens. Então uma coisa sucede à outra. Entendeu o que eu quero dizer? Então vai lá. Vamos dar bem rapidinho, eu não vou entrar em detalhes, só para vocês terem uma noção de como que a coisa evoluiu, né? Como que uma tecnologia acompanha a outra. A tecnologia da fotografia acompanha também a tecnologia dos mapas. Esse foi o cara aí, foi um francês, que conseguiu fotografar, criar a primeira fotografia aí, em 1793. Esse Joseph Niepce, né? Ele é considerado o precursor da fotografia. Olha a primeira fotografia dele aí, em 1816. Ó, veja que já é século XIX só, a fotografia que vai começar, né? Depois ela vai se aperfeiçoando até chegar onde a gente tem hoje, as tecnologias digitais, muita coisa
muitas outras tecnologias tiveram que evoluir junto também, tá bom? É interessante que uma tecnologia ajuda a outra a surgirem. Essa é uma das primeiras máquinas chamada pinhole, né? Era esse tamanhão aí, era uma caixa, né? Tinha uma placa no fundo, placa de metal, e tinha os reagentes químicos. Quando entrava a luz, né? Essa luz reagia com esses reagentes químicos e formava a imagem aí. E olha que assim, para transformar essa imagem em papel, o processo foi demorado também. E esse também é um outro importante aí inventor aí da máquina fotográfica, né? O Louis Jacques Mandelgary. Não é à toa que o seu invento ficou conhecido como daguerreótipo. Então antes não era máquina fotográfica, né? O primeiro equipamento fotográfico é chamado de daguerreótipo em homenagem ao seu inventor aí, ó. Olha aí o daguerreótipo, né? Aí mais algumas informações nesse texto, se você quiser dar uma pausa no vídeo e ler, tá? Então, é só para mostrar para vocês essa questão da importância da fotografia e só como que a partir dela que a cartografia vai evoluir. E olha outra coisa curiosa aí, né? Lá na videoaula do aplicativo do Estado, vocês viram algo parecido. Quem assistiu a aula, né? E aí nós temos um caso bem curioso, né? Os pombos aí tão detestados em nossa escola, né? Eles já foram algo muito valioso aí no início do século XX. Podemos dizer que foram nossos primeiros drones aí. É isso mesmo que você tá vendo, pessoal. Nosso primeiro sensoriamento remoto aí, digamos assim, em fotografias aéreas, foram realizados por pombos. Tinha essas máquinas. Alguém bolou uma máquina aí, né? Olha lá, esse alemão aí, Julius Neugebauer, filho de um farmacêutico, né? Que gostava muito de fotografia, bolou essa ideia aí de amarrar uma câmera fotográfica que de tempos em tempos ela disparava, né? E conseguia fotografar algumas coisas aí. Então as primeiras fotografias aéreas foram realizadas por pombos. E eu fiz uma pesquisinha na internet e eu achei uma dessas fotografias. Olha aí que interessante. Olha aí as asas do pombo aqui, ó, né? Isso aí é uma foto lá na Alemanha. Então, e aí até chegar ao satélite, pessoal, envolve muita história, muita coisa. Envolve contextos políticos, envolve cenários que o mundo estava passando aí. Como revisão aí, né? A gente já discutiu isso no nono ano também. E no primeiro ano também não é diferente. Vamos contextualizar, né? Qual a necessidade do ser humano mandar um satélite para o espaço? Bem aí desse período chamado conhecido no período da Guerra Fria, mais especificamente a chamada corrida espacial. Por que era uma corrida? Justamente foi uma disputa, quem chegaria primeiro no espaço, né, e demonstrando aí seu poder tecnológico. Então tinha uma simbologia de poder tecnológico, mas também tem uma outra questão, pessoal. Diferente dos aviões, ó, se você manda um avião em território inimigo, você corre o risco de ser bombardeado. Então, assim, tem essa questão. Então, um satélite não. Um satélite já é um pouco mais difícil. Então, como se tratava de um período de Guerra Fria, para uma nação, né? A nação capitalista, lá lembra? Representada pelos Estados Unidos, e a nação socialista, representada pela União Soviética, era uma forma também de uma nação ter controle do território do outro. Então, se jogar um satélite para o espaço e poder fotografar o satélite do inimigo, você pode se prevenir aí de uma futura guerra ou futuro ataque aí. Então, apesar dos Estados Unidos terem sido os primeiros a chegarem na Lua, mas quem chegou primeiro no espaço a mandar um satélite para o espaço foram os russos, né? A União Soviética. Esse aí é o primeiro satélite, o Sputnik, lançado em 1957. Então, isso aí, pessoal, vai mudar a história aí da cartografia, né? Com imagem satélite, você vai ter mapas muito mais abrangentes, muito mais precisos aí. Tem a história da cachorrinha Lárica, né? Que foi o primeiro ser vivo a sair do nosso planeta, né? E tem toda uma história aí que não é muito feliz aí para essa cadelinha aí. Essa imagem que eu gosto de mostrar sempre para vocês, né? Que quando imagina um satélite no espaço, a gente não imagina o tanto de tecnologia,
a questão também do tanto de combustível que se usa, né, para lançar um satélite no espaço. E o que, que é o satélite nessa imagem? É só essa pontinha aqui, ó, que depois ele se abre todo, tem toda uma questão de robótica aí que ele se abre lá no espaço. Olha o tanto, né? Por que tudo isso? Galera, para superar a força da gravidade, olha só, né? Nós temos a força gravitacional que nos mantém presos no nosso planeta. Então, para se superar isso, tem um gasto energético muito grande, né? Então, para superar a órbita, né? O que seria a órbita? A órbita seria uma espécie de equilíbrio dessas forças da gravidade com a tal da antigravidade, aquela força que puxa para fora do nosso planeta. E o Brasil, pessoal, foi entrar nessa tecnologia, ter autonomia nessa tecnologia do satélite muito tempo depois. Só em 1999, uma parceria aí com a China. Então hoje nós temos imagens de satélite próprias, né? Aliás, somos até uma referência, por incrível que pareça, nós somos uma referência em imagens de satélite. Então foi lançado aí o chamado Cibers 1, Cibers, né? Não sei como se pronuncia aí, essa parceria. E nós temos hoje o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, que é uma referência em tecnologia de imagens de satélite aí, pessoal, que, que vende e doa imagens para vários países aí, fazerem uso delas, inclusive nesse combate às queimadas. Então, pessoal, quando a gente fala em sensoriamento remoto, tem várias maneiras aí de se registrar imagens à distância. Tem os orbitais, que são os satélites, ou seja, porque estão em órbitas, né, na órbita do planeta. Tem os suborbitais, que seriam os balões aí que fotografam, as aeronaves, que eu não falei, não escrevi aqui, mas hoje teríamos os drones, que entraria aí como suborbital, tá? E as máquinas terrestres, né, ó, seriam as máquinas fotográficas. Também entra com uma ferramenta do sensoriamento remoto, tá certo? Então, pessoal, o que são satélites, né? Pensando aqui de uma forma mais científica aí da coisa, né? É chamado de satélite tudo aquilo que orbita qualquer planeta. Então, existem os satélites naturais e existem os satélites artificiais. Então, cabe aqui uma diferenciação, tá? Que, por exemplo, a Lua é um satélite. Opa, não sabiam dessa? Pois é, a Lua é um satélite terrestre. E o que estamos nos referindo aqui, são satélites artificiais. Então, basicamente, como que funciona um satélite? Você tem aqui a parte do corpo, né, do satélite, né, que é essa parte aqui onde ficaria a parte eletrônica, né, das câmeras, das lentes, né, de alta resolução. E aqui você tem, o que seria isso aqui? Painéis solares, tá, pessoal? Que manteria todo o sistema eletrônico do satélite funcionando. Interessante, né, que até o primeiro satélite lá de 1957 já existia a tecnologia da energia solar, né? Olha o tempo que já existe a energia solar e como que a gente não está tão evoluído assim na energia solar. Já era para todas as casas ter energia solar. Mas aí entra numa outra discussão que é a questão do petróleo aí, que gera riquezas aí para alguns países que detêm o petróleo. Mas isso aí é assunto de uma próxima aula, tá certo? O que na verdade um satélite faz hoje, pessoal? O satélite ele meio que escaneia o planeta Terra. O que é um scanner? Quem nunca teve contato com esse equipamento, né? Aquele equipamento que parece uma impressora que você coloca a imagem e ele copia exatamente o que está ali. O que vai determinar o grau dessa cópia é a capacidade de resolução que esse satélite tem nos seus sensores aí, fotográfico, tá? Só que a coisa evoluiu tanto que agora ele não só fotografa, ele manda raios infravermelhos, né? Que vão captar fenômenos invisíveis aí. No sensor passivo, o satélite tira apenas uma fotografia, então tem que estar de dia, ou melhor, né? Aquela região tem que estar de dia, tem que estar recebendo luz solar. O sol ilumina a superfície e ele capta essa luz com seus sensores, né? No sensor ativo, não necessariamente precisa estar de dia, pode estar de noite. E aí o satélite emite, né, o infravermelho e consegue captar a imagem da superfície e muitas vezes apenas
através do calor daquela superfície. Então ele gera uma imagem meio que artificial daquela superfície, de acordo com a temperatura e até mesmo da composição química. Olha só que interessante. Eu tenho aqui algumas fotografias, algumas imagens, ou melhor, né, de satélite do sensor ativo. Eu tenho aqui, por exemplo, uma imagem com nuvens. Ele consegue, por exemplo, pessoal, olha lá que interessante. Ele consegue diferenciar nuvens de fumaça, por exemplo, que para nós, a olho nu, né, a gente não consegue. Talvez um ou outro conseguiria, mas eu não conseguiria. Pelo menos uma imagem, né, de aérea, né, seria mais difícil identificar o que é nuvem e o que é fumaça. E aqui, esse satélite, ó, nessa imagem abaixo aqui, ele consegue identificar. Né? Isso facilita no controle de queimadas, sabe? Aliás, ele mostra isso em tempo real. É isso que é interessante, né? Aonde que está tendo queimadas. E aí pode acionar os bombeiros, a segurança pública que faz isso, mostrando aí a eficiência dessa tecnologia. E ele mostra também, ele pode evitar a queimada. Olha só, ele consegue mostrar em imagem, ó lá, com risco de fogo, que é as regiões com risco de fogo. Ele consegue identificar se o ar daquela região está muito úmido ou se está seco. E como é que está a temperatura daquele lugar. Então, as condições favoráveis aí para se ter uma queimada. Então, ele pode emitir um alerta aí para as autoridades a ficarem atentos para a possibilidade de queimada nessas regiões. E aí, com vegetação, ele sabe identificar que tipo de vegetação. Claro, pessoal, que aqui não dá para ver com detalhes. São imagens bem reduzidas. E, normalmente, há um tratamento dessas imagens. Existem os cartógrafos, os geógrafos, né? A galera que lida com sensoriamento remoto vai fazer o tratamento dessas imagens e vai deixar de uma maneira bem didática para nós entendermos. Então, quando os telejornais usam essas imagens, já passou todo por um processo de filtro aí dessas imagens, tá bom? Pessoal, e o que está mais disponível para o cidadão comum hoje do sensoriamento remoto são as tecnologias de mapeamento. Tem uma série de aplicativos que usam a tecnologia dos mapas aí, né? As novas tecnologias. O Google Maps, o Waze, né? E esse aqui que eu gosto de usar bastante, que é o Google Earth. E ele tem uma série de ferramentas que eu acho que eu vou ver se eu consigo colocar nesse vídeo aqui para vocês de como usar, tá? E aí chegamos ao final da aula, galera. Então, duramos aí quase 50 minutos. Tá aí nossa atividade de revisão. Então nós temos duas atividades. Aquela lá no meio, né, sobre o vídeo, sobre a possibilidade de todos os mapas estarem errados. E agora temos essa aqui que seria uma revisão de tudo o que foi discutido nessa aula, tá? Quando começou o aperfeiçoamento da cartografia na história e quais nações europeias se utilizaram dessa ferramenta para colonizar o continente americano? Olha lá, vocês anotaram, tá lá no comecinho. Então essa tá fácil, hein? Fácil de responder. Dê exemplos de como a cartografia é utilizada nos dias atuais. Olha, dei 3 exemplos, bons exemplos aí para vocês. Tá fácil também, hein? Então anota aí. Terceira questão aí. O que você entendeu de sensoriamento remoto? É o tema praticamente que dominou a nossa aula aí, tá bom? E quarta questão. Qual o nome do primeiro satélite brasileiro lançado no espaço e qual o país que o Brasil fez parceria? Tá fácil também. Volta lá no vídeo. Não precisa nem ir lá no Google, tá? Só no vídeo mesmo você tem as respostas. Então, finalizando a nossa aula, pessoal, fica aí o meu grande abraço para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E tenham tido a paciência de ter assistido até o final e tenha feito um bom proveito aí, tá? Então, só para finalizar, né? Nós vimos aí sobre o sensoriamento remoto e a construção dos mapas até os dias de hoje, né? E quero que vocês tenham entendido também que uma imagem, esqueci de falar isso, tá, pessoal? Uma imagem de satélite por si só não é um mapa, né? Tem uma diferença aí. Olha só, então essa figura que eu usei lá nos slides exemplifica bastante isso. Ó. Você tem primeiro uma imagem, você tem um processo de tratamento dessa imagem pelos cartógrafos e geógrafos, até que essa imagem vira um mapa prontinho.
Depois desse mapa pronto, tem outra etapa que cabe a nós, professores de geografia, auxiliar vocês, que é a interpretação desses mapas. Então, essa interpretação dos mapas será tema de nossas próximas aulas aí, tá bom? Então, fica aqui meu abraço para vocês e se cuidem diante dessa pandemia, tá bom?